Bom dia mais uma vez, meus amados irmãos, graça e paz. Graças a Deus por estarmos mais um domingo reunidos para meditarmos na palavra do Senhor, amém? Vamos passar para o momento de meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1. Hoje nós iremos finalizar a exposição deste profeta. Jonas, capítulo 1. Nós iremos fazer a exposição do versículo 11 ao 17 e assim finalizar o capítulo. Que o Senhor fale conosco mais uma vez nesta manhã. Jonas 1, versículo 11. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Disseram-lhes: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites do ventre do peixe. Oremos. Senhor, nós estamos, ó Pai, diante da Tua santíssima e bendita palavra, e meu pedido a Ti mais uma vez nessa manhã, Senhor, é que o Senhor abra os nossos olhos, ilumina, Senhor, a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Fale conosco, Senhor, e que a Tua palavra nos conforte, nos console, nos exorte, para que dia após dia possamos ser transformados à imagem de Teu Filho, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos, desde o Natal praticamente sem falar do profeta Jonas, e eu quero dar um breve resumo do que nós falamos até aqui para pegar o gancho e finalizarmos o capítulo 1. Nós estamos fazendo a exposição do livro do profeta Jonas, e nós vimos no versículo 1 e no versículo 2, Deus chamando esse profeta ao seu chamado, que era pregar a grande cidade de Nínive. Levante-se, Jonas, e vá pregar a Nínive. Só que Jonas não faz isso. Eu me lembro de ter dito da importância do papel da igreja em proclamar o evangelho. Assim como Deus chama Jonas a pregar o evangelho àqueles gentios, o papel da igreja é se levantar e pregar a este mundo sem Deus. O papel da igreja, antes de ser social, político, educacional, o problema da igreja é se levantar e resolver o problema do mundo, que é pregando o evangelho. No versículo 3 e 4, nós vemos Jonas se levantando, mas não para fazer aquilo que o Senhor pede. Jonas se levanta, mas para fugir do Senhor. Jonas se levanta para fazer o contrário do que o Senhor tinha pedido. Então é para ele ir para Nínive. Jonas, existe uma disposição, um esforço, mas para fugir do Senhor, indo para muito longe daquilo que o Senhor tinha pedido. E eu me lembro de ter dito de que as portas estavam abertas para Jonas, Tudo parecia bem. Jonas desce para Jope, acha um navio que está indo para Tarsis, um navio que sai de ano em ano, e ele consegue esse navio, ele tem dinheiro para pagar esse navio, tem lugar para ele ir, e assim, quando tudo parece que vai bem, parece que é Deus que está na frente, E nem sempre. Às vezes a porta aberta é justamente a porta que não é para você ir. Às vezes Deus quer que você insista na porta difícil. A gente tem essa ideia de que se tudo vai bem é Deus, e no caso de Jonas, não era. A porta do pecado estava escancarada para que ele seguisse. E assim ele o faz. No versículo 5 e 6, Deus começa a perseguir esse profeta. E daí nós vemos uma grande tempestade no barco onde eles estão. E os marinheiros estão ali com Jonas, sem saber o que está acontecendo. E eles começam a sofrer a consequência do pecado daquele homem. E eu me lembro de ter dito de que ninguém é uma ilha. Quando nós fugimos do Senhor,
quando nós vivemos uma vida de desobediência e de pecado, as pessoas às nossas voltas sofrem a consequência do nosso pecado. Nós não somos como uma ilha. A nossa família sofre, os nossos irmãos sofrem, os nossos parentes sofrem, a igreja sofre quando um crente está em desobediência. E é exatamente o que Jonas faz. Ele foge e aqueles homens, para se salvar, começam a jogar tudo para fora para ver se eles se salvam. E Jonas está dormindo no sono da indiferença. Jonas desce para o porão e ele não quer papo com aqueles homens. Deus está tendo misericórdia de Jonas, mandando a tempestade, mas Jonas continua no seu pecado, na sua desobediência. E daí no versículo 7 e 8, esses homens agora querem saber quem é que está causando esse mal a eles, porque eles sabem que aquela tempestade não é normal. E Deus entrega Jonas àqueles homens. E eles sabem que agora Jonas é o culpado. E eles vão perguntar a Jonas: quem é você? De onde você vem? Por que você está fazendo isso, Jonas? Você é o culpado de nós estarmos sofrendo. Eles ficam possuídos de grande temor. E Jonas é um grande estúpido de querer fugir de Deus, que criou os oceanos. E daí, no versículo 9 e no versículo 10, que é onde nós terminamos, que é o gancho para entrarmos no texto, Jonas vai dizer quem ele é. Mas Jonas não diz exatamente quem ele é, né? Mas ele diz que serve ao Deus Trino, ele diz que serve a Jeová, que tem o temor de Deus, mas ele é um grande estúpido de estar fugindo do Senhor. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, no seu livro sobre Jonas, nessa parte: Jonas é alguém que confessa crer no Deus Criador e Soberano. Sua fé é ortodoxa, mas a sua atitude está desalinhada de sua teologia. Ele prega uma coisa e vive outra. Sua teologia não está em sintonia com a sua prática. Assim, Jonas torna-se um ambíguo e contraditório. Há uma esquizofrenia existencial instalada no peito de Jonas. Ao mesmo tempo em que ele diz que teme ao Senhor, ele o desafia. Chama Deus de Senhor, mas se rebela contra ele. Professa crer na majestade da soberania de Deus, que criou o mar e a terra, e tenta escapar de Deus numa viagem pelo mar. Jonas é um homem contraditório. Ele tem a doutrina boa, mas a vida errada. Ele tem o conhecimento, mas não tem amor. Ele tem temor, mas não tem reverência. Seus interesses estão acima da vontade de Deus. Sua fé é antropocêntrica, focada no homem, não em Deus. Jonas é esse homem contraditório, que diz que teme a Deus, mas está o tempo todo desafiando o Senhor. E nós aprendemos com o profeta Jonas como não ser esse tipo de cristão. Então aqui, meus irmãos, para entrarmos no versículo 11, que é o que queremos expor hoje, no versículo 10, que é o gancho para entrarmos no 11, aqueles marinheiros, quando eles sabem que Jonas vai dizer que ele é alguém que teme ao Senhor, que fez o mar, eles se viram no versículo 10, acompanhe comigo, e diz assim, eles ficam possuídos de grande temor e dizem: o que é isso que fizeste? Veja que não é uma pergunta, o que é isso que você fez, Jonas? Por que você está fugindo do Senhor, que fez todas as coisas, que fez os céus, a terra e o mar? E daí no versículo 11 nós teremos o Jonas respondendo estes homens. Mas antes de iniciar aqui, meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta para que vocês já começassem a pensar. Até onde você e eu iríamos para sustentar o nosso pecado? Até onde você iria para continuar no seu erro? Qual é o preço que você está disposto a pagar para continuar na desobediência, ao invés de voltar atrás e de se arrepender? Nós vimos por diversas vezes as oportunidades que Deus deu a Jonas para que Jonas se arrependa. Até onde você iria? Até onde Jonas foi? Até onde eu iria para me sustentar no erro, ao invés de voltar atrás e se arrepender? É disso que nós iremos falar hoje. E acreditem, Jonas prefere morrer do que voltar atrás. O Jonas é o crente que prefere dar cabo à sua vida a pedir perdão e a retroceder. Então veja no versículo 11 o que ele vai dizer. Disseram-lhe aqueles homens a Jonas. Eles estão perplexos porque Jonas está fugindo de Deus no versículo 10. E no versículo 11 eles vão dizer: que faremos então para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Meus irmãos, nós temos aqui muitas informações diante de nós e diante deles. Até poucas horas antes, aqueles homens não faziam ideia do que eles passariam naquele mar.
de uma terrível e grande tempestade aonde Deus estava mandando. Não era uma tempestade comum, não era um Deus geográfico, era o Deus dos céus mandando aquela tempestade, e o causador de todo aquele mal era o Jonas, aquele homem que estava entre eles. E agora eles sabem o que estão enfrentando e sabem que estão diante de Deus. E quando Jonas responde, eles ficam perplexos, e daí no versículo 11, que é a sequência desse diálogo, eles vão dizer: o que nós fazemos então? O que nós fazemos para que Deus não nos mate? O que nós fazemos para aplacar a ira de Deus? O que eu faço, Jonas, para que Deus não nos mate? É isso que eles estão aqui perguntando para Jonas, e eles precisam do posicionamento do profeta. Jonas, o que nós fazemos então? Nós estamos diante dessa tempestade. O que nós fazemos para que a ira de Deus não nos mate? E neste momento você olha e vai dizer assim: é agora. É agora que Jonas vai exercer o seu ministério. É agora que Jonas vai se levantar como um homem de Deus, com essa oportunidade que esses homens estão dando a ele, e agora que ele vai pregar a palavra aos ímpios. É agora que Jonas vai se levantar e dizer assim: olha, meus irmãos, meus amigos, eu entendi que eu não posso fugir do Senhor. Eu entendi que aonde ele for, onde eu for, ele estará. Se eu subir aos mais altos céus, lá ele está. Ou se eu descer ao mais profundo abismo, lá o Senhor também está. O Senhor criou todas as coisas e não tem como fugir do Senhor. Ele é eterno, Ele é poderoso. Se arrependam dos seus pecados, assim como eu estou me arrependendo do meu. É isso que nós esperávamos do profeta. Jonas, ele foge de Nínive para pregar aos gentios. Ele não vai pregar aos gentios. E ele evita a todo custo pregar aqueles homens que estão com ele ali no barco, que são ímpios e que precisavam do evangelho. Jonas foge de ir, ele não vai. E quando Deus manda as pessoas para Jonas, Jonas também não prega o evangelho. Jonas também não se arrepende. Jonas também continua no seu pecado. E a pergunta que fica para nós aqui já nesse versículo é: quantas oportunidades Deus ainda precisa dar para nós, para que nós nos arrependamos e voltemos para Ele e preguemos o evangelho? Quantas oportunidades Deus tem dado para nós para falar do evangelho e nós não falamos? A igreja de Jesus já tem um problema muito sério, que é não ir. A igreja já não vai. A igreja tem uma deficiência crônica do evangelismo. A igreja já não vai, mas Deus manda os ímpios, as pessoas, a igreja. E a igreja continua se mantendo no seu mesmo lugar. Veja que estes homens, eles não estão vendo Jonas no auge de seu ministério. Eles não estão vendo Jonas como aquele profeta do Deus vivo que estava pregando sobre o alargamento das fronteiras de Israel. Eles estão vendo Jonas no seu pior momento. No momento onde Jonas está fraco, no momento onde Jonas está falho, no momento onde Jonas está fugindo de Deus e desobedecendo o Senhor. E por diversas vezes é assim que o mundo vai nos encontrar. Quando nós estamos vacilando, você pode dizer para mim: sabe por que eu não prego, Gésia? Sabe por que eu não falo? Porque as pessoas sabem o que eu fiz. As pessoas me pegaram no meu erro. Como que eu vou ser crente e falar do evangelho agora? Talvez você vai receber na sua casa um casal que está passando por um problema familiar, um problema conjugal, e você acabou de brigar com o seu esposo ou com o seu esposo, acabaram de quebrar tudo em casa, e vocês vão receber eles. Como que você senta na mesa, né? Vamos abrir a Bíblia aqui, vamos falar de casamento? A gente foge. E eles sabem disso. Talvez no seu trabalho você foi pego numa fofoca, fazendo algo que vai contra a sua fé. E eles te pegaram e eles sabem. Agora, como no seu trabalho você vai dizer que você é crente? Você pecou, você errou, descobriram que você fez aquilo que não deveria fazer. E você não faz nada. E o conselho que eu dou a vocês, assim como o conselho para Jonas, é: se arrependa. Aí volta a pergunta: até onde você vai? Até onde eu iria para me sustentar no erro? Aí que vira os crentes 007, né? Que ninguém sabe que é crente. Por quê? Porque eles foram pegos nos seus erros, eles não têm coragem de pedir perdão e assumir os seus erros. Jonas não faz isso. Jonas continua insistente, Deus mandando aqueles homens para que Jonas fale. Talvez na faculdade você fez aquela piada de mau gosto e sabem que você é cristão. E agora, como que você evangeliza os seus amigos? A grande verdade, meus irmãos, é que a gente precisa descer do nosso pedestal, da nossa torre de marfim, e falar assim: olha, eu errei, sabe isso aqui que eu fiz? Foi errado, isso vai contra a minha fé, eu também sou falho. E acreditem, o mundo entende isso.
O mundo fala, que isso, rapaz, fique tranquilo, todo mundo erra. Só que nós, como amamos a hipocrisia, colocamos as máscaras e continuamos no erro e deixamos de pregar o evangelho para pessoas que estão sedentas e que Deus está mandando para nós para falarmos da verdade do evangelho. E pelo nosso pecado, nós abafamos e não falamos do evangelho. Eu já tive a experiência de um casal vir conversar comigo que estavam passando por problemas no casamento, mas depois que foram falar com outro pastor. E sabe o que eles falaram para mim? Falaram assim, olha, eu fui pedir aconselhamento, e sabe o que o pastor falou para mim? Você já procurou terapia de casal? Meus irmãos, eu não sou contra, tá? Mas antes de qualquer coisa é o evangelho. Antes da terapia de casal é o evangelho. A gente não quer pregar o evangelho. E falamos que Jonas está errado, nós fazemos a mesma coisa. Infelizmente, precisamos, se erramos, voltar atrás, pedir perdão, se possível for, para os ímpios. Nós erramos, nós estamos dando mau testemunho, e assim voltar atrás. E o versículo 11 que nós estamos aí, que eles estão perguntando para Jonas, basicamente está escrito na testa deles, né? Me evangelize, Jonas, me evangelize, o que eu preciso para que Deus não me mate, Jonas, me evangelize. E o versículo 11 ainda na parte B vai dizer, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. A ira de Deus estava acesa ali, e eles naquele momento, naquele diálogo / interrogatório que ele estava com Jonas, perguntando, de onde você vem, qual é a tua terra, qual é o teu senhor, né? Que povo és tu? Eles estão questionando Jonas, e a chuva entrando, e as ondas batendo, e o vento sacudindo o barco, eles não tendo onde se segurar, provavelmente gritando um pelo outro ali, para entender o que está acontecendo, porque Deus não acalma a tempestade para que eles conversem. Eles estão prestes a morrer, e aqueles homens entendem que estão diante de Deus, e Jonas precisa ser a diferença ali, e não faz. Jonas podia se levantar e dizer, vocês precisam temer ao Deus que criou os céus e a terra e o mar. Não temam as ondas, temam um Deus que soprou as ondas sobre nós. Já tentou soprar na praia com canudinho para ver se você faz alguma coisa? A gente não faz nada, mas no versículo 4 vai dizer que Deus soprou, e o mar inteiro se levantou contra aquele barco. Esse é o Deus que eles deviam temer, o Deus que manda a tempestade. Assim como Mateus 10 vai dizer, não temas um que mata um corpo, mas que não tem o poder de matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Deixa eu só, tá pitando, né? Não? Estou ouvindo. Então esse é o versículo 11. Aí agora Jonas vai responder estes homens. E nós temos muitas lições aqui, meus irmãos. Versículo 12, acompanhem comigo. Jonas vai responder esses homens que querem se salvar. E Jonas vai dizer, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas aqui assume a culpa do que está acontecendo. Pelo menos aqui, Jonas nesse momento da narrativa não nega a culpa que não era dele. A essa altura do campeonato, Jonas, que já foi um grande covarde em várias situações, ele toma uma atitude corajosa, vira para aqueles homens e diz assim, eu sei que é por minha causa que vocês estão sofrendo. Vocês jogaram as suas cargas no rio, no mar, muito provavelmente eles iriam negociar em Tarsis, e as suas economias, os seus negócios literalmente foram por água abaixo, e Jonas sabe disso, e a atitude corajosa dele é dizer, fui eu, isso que vocês estão passando é culpa minha. E o que nós aprendemos aqui é que essa atitude de Jonas é muito mais corajosa do que nós. Porque raramente, como eu estava dizendo, nós temos a coragem de olhar as pessoas que estão à nossa volta, que estão sofrendo, e você ser sincero, virar para lá e dizer assim, isso está acontecendo porque a culpa é minha. O grande responsável de estarmos passando pelo que estamos passando, a culpa é minha. Você não vê isso. E Jonas aqui tem essa atitude. Você não vê CEOs de empresas chegando na empresa dizendo assim, a nossa empresa está afundando, está indo para o buraco, e o grande culpado disso sou eu. Eu sou culpado porque eu não tive competência de gerir essa empresa. Você não vê com pessoas com dificuldade financeira tomando uma postura e dizendo assim, eu estou com a minha vida financeira toda bagunçada, e o grande culpado disso não é o governo, o grande culpado disso sou eu, porque eu sou irresponsável.
Você nunca vai ver, ou dificilmente vai ver, problemas em casamento quando estão indo mal, a pessoa se levantar e dizer assim, meu casamento está mal, está terrível, mas a culpa disso é minha. Meu marido ou minha esposa tem os problemas dele ou dela, mas se eu melhorasse, se eu fizesse o meu papel de esposo ou de esposa, pelo menos 50% desse matrimônio já teria melhor. As pessoas não assumem a culpa. Você não vê pessoas se levantando e dizendo assim, fui eu sou o culpado disso. Existe uma cultura nossa de desresponsabilização cada vez mais profunda. E nós não nos responsabilizamos pelos nossos erros. E a culpa é sempre do outro, é do patrão, a culpa é dos pais, a culpa é do governo, a culpa é do cônjuge, a culpa é da igreja, a culpa é do vizinho, a culpa é do ambiente, a culpa é dos filhos, a culpa é do YouTube, a culpa é de todos, menos minha. Você não vê pais se levantando e dizendo assim, meu filho tem problemas e é desobediente, mas a culpa não é do YouTube que ensina coisa errada, a culpa é minha que não consigo criar meus filhos direito. Você não vê pessoas chegando na igreja dizendo assim, nossa, o caixa da igreja está com algum problema, está precisando de necessidade, olha, a culpa também é minha, porque Deus tem me abençoado e eu não tenho sido fiel o suficiente na igreja. Você não vê, meus irmãos, e aqui Jonas assume a culpa de seus atos e vai dizer, vocês estão sofrendo por minha causa. O grande problema é que raramente a gente vive a vida olhando para nós mesmos. Nós estamos o tempo todo olhando para fora, e tudo aquilo que nos incomoda é o de fora, e nunca está dentro de nós, e nunca somos nós mesmos. E Jonas aqui, ele faz isso. Porque Jonas não precisava fazer isso, né? Ele podia virar para aqueles gentios e falar assim, olha, realmente, Deus está irado, Deus está me perseguindo, eu estou fugindo do Senhor, mas Ele não vai matar apenas eu, tá? Ele vai matar vocês também, porque vocês são ímpios. Vocês são errados. Quando a chuva começou, vocês começaram a clamar aos seus deuses, seus idólatras. Deus vai os matar. Jonas podia fazer isso, mas Jonas fala, não. Vocês estão passando por isso, por minha culpa. Mas, vejam o que ele vai fazer. Para isso acabar, para que Deus pare de me perseguir, vocês precisam me jogar ao mar e me matarem. Parece bonito, né? Preste atenção aqui, meus irmãos. Nós sabemos disso. Jonas sabia disso. Aqueles homens marinheiros não sabiam. Mas nós e Jonas sabemos que ele podia, simplesmente, bastava ele se arrepender. Bastava se Jonas se voltar a Deus e dizer, Senhor, me perdoa. A atitude de Jonas é muito mais radical do que ele precisava. Porque nunca foi do plano de Deus matar Jonas. Qual que é o plano de Deus, meus irmãos? Que Jonas estivesse aonde? Em Nínive. E Jonas sabia que se ele fosse jogado no mar, naquele estado, do jeito que estava ali, é suicídio. Jonas sabia que ele iria morrer. Ele está dizendo assim, para acabar o sofrimento de vocês e o meu de Deus me perseguir, me matem, porque é melhor morrer do que me arrepender. É melhor acabar com a minha vida do que voltar atrás. É isso que Jonas está fazendo. Ele poderia retroceder, você vai lendo a história do profeta no capítulo, e você fica o tempo todo aquela sensação, vai Jonas, pelo amor de Deus Jonas, se arrepende cara, para de ser duro de coração, você está errado, Deus não quer te matar Jonas. E Jonas, ele vira para esses homens nessa espécie de auto-sacrifício, mas que na verdade é um suicídio, e vai dizer assim, me matem. Jonas quer dar um fim em tudo, quer dar um fim à sua vida, para que Deus o pare de perseguir. E por diversas vezes, nós passamos por situações em nossas vidas, que quando olhamos para ter uma solução do problema, a única solução que enxergamos é dar um fim em tudo. É acabar com tudo. É acabar com o relacionamento. Tem problema? Não, larga, acabou, não tem mais história. É dar o fim à sua própria vida. Preferimos acabar. Preferimos romper com os laços. Preferimos acabar com a comunhão, com relacionamentos, do que voltar atrás e pedir perdão e falar assim, eu errei. Porque Jonas assumiu a culpa, mas Jonas não está arrependido, meus irmãos. É totalmente possível a pessoa assumir a culpa e não se arrepender. Assumir a culpa é algo maravilhoso, mas é metade do caminho. A outra metade do caminho é se arrepender e voltar atrás. E Jonas não faz isso porque Jonas quer se livrar de Deus. Jonas quer acabar com a sua vida. Isso, infelizmente, meus irmãos, é Jonas, isso é Adão, isso é eu e você, quando diante de algum problema, a única forma de resolver é acabar com tudo.
A única forma de resolver é dar as costas. A única forma de resolver é dar cabo à própria vida. Jonas confessa sua culpa, mas não se arrepende. O corajoso Jonas, que tem coragem de dizer que ele é o culpado, nem sequer tem a coragem de se lançar no mar. Ele joga a responsabilidade disso àqueles homens. Veja como é uma piedade falsa. Eu sou o culpado, vocês precisam se livrar, me joguem. Por que Jonas não subiu no barco e não pulou? Jonas não é o herói. Jonas está transferindo a responsabilidade de acabar com a vida dele nas mãos daqueles homens. Ele está jogando a responsabilidade, porque é isso que ele vai dizer aqui no versículo 12. Ó. Respondeu, toma-me e lança-me ao mar, porque o mar vai se aquietar. Por quê? Porque eu vou morrer. E Deus vai parar de me perseguir e vocês também deixarão de ser perseguidos por esse Deus, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas tinha um caminho muito mais fácil, o caminho de se dobrar a Deus e falar, Senhor, me perdoa. Mais uma vez ele poderia pegar o seu coração duro, colocar no bolso e dizer assim, Senhor, me ajuda. Jonas podia retroceder, o mar se acalmaria, ele seguiria sua missão para Tarsis, que sempre foi a vontade do Senhor, e aqueles homens que não eram culpados pelo seu erro, ele ia para Nínive, né? E aqueles homens seguiriam sua missão tranquilas para Tarsis. Deus não queria que Jonas morresse, mas Jonas acha que é o único jeito de Deus o parar de o perseguir. Jonas é o profeta que prefere morrer a se arrepender. Até onde, meus irmãos, você iria? Até onde vocês iriam para se manter no pecado? Pense muito nisso. Eu preparando o sermão essa semana, eu falei com a minha esposa, eu falei, nossa amor, como esse sermão tem mexido comigo, porque por diversas vezes nós tomamos atitudes e posturas de permanecermos no erro por orgulho, simplesmente por orgulho de não querer voltar atrás, de não querer chamar o irmão e dizer assim, me perdoa, isso que eu fiz está errado, isso que eu fiz vai contra a minha fé. Mas não, nós preferimos dar cabo à vida, nós preferimos virar as costas, e isso acaba prejudicando o Evangelho e as nossas vidas, porque esse nunca foi o plano de Deus para nós. Jonas confessa a culpa, mas não se arrepende. Aí veja, quando Jonas fala isso para esses homens, veja o versículo 13. Entretanto, o que esses homens fazem agora? Versículo 13. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas eles não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Aqueles homens não tinham a menor ideia, há poucas horas atrás, do que eles iriam passar. E eles estão prestes a morrer, eles estão perto de morrer, Jonas não se arrepende, e mesmo assim eles demonstram compaixão para com Jonas. Eles não querem matar Jonas, eles não querem que o sangue de Jonas esteja sobre suas vidas. E daí eles começam, homens sem Deus, tá? Lembra que eu comentei sobre a graça comum, de que Deus derrama a todos os homens, que eles conseguem ser bondosos, misericordiosos, e esses homens começam a querer salvar as suas vidas, e eles começam a remar com todas as suas forças, esforçando-se e remando para alcançar a terra, mas é impossível vencer o mar, porque eles não estão diante simplesmente de ondas contrárias, eles estão diante de Deus, e não tem como ser mais forte que o Senhor, não tem como achar terra seca, quando o Senhor não quer que você ache terra seca. Você não consegue lutar contra Deus. Aí eles se esforçam para tentar de alguma forma salvar a vida de Jonas. E Jonas está o quê? Assistindo. Porque quem está remando é aqueles homens que não querem matar Jonas. E Jonas está ali olhando aqueles homens fazendo aquilo. Ele vai dizer assim, ó, Deus vai parar de perseguir vocês assim que eu for sacrificado. Mas aqui existe uma doutrina maravilhosa neste versículo, e eu quero que os irmãos prestem muita atenção e anotem. Olha que doutrina maravilhosa, meus irmãos. A segurança daqueles marinheiros, a segurança daqueles homens, não estavam nos seus esforços, mas estava no sacrifício de um homem. Isso é a doutrina que nós temos nesse texto aqui. A segurança deles não estava em seus esforços de tentarem remar. Eu vou conseguir, nós vamos lá, não vamos matar não, vamos acima, vamos remar com os nossos esforços. A segurança deles não estava nisso, mas no sacrifício de Jonas. Ainda que com a boa vontade, as boas intenções, a salvação deles
não podia ser depositada em seus braços, porque se eles conseguissem, eles chegariam em terra e dizer assim: nós fomos salvos porque nós remamos, nós somos salvos porque os nossos braços são fortes. E isso está em completa harmonia com a doutrina de Paulo aos Efésios, que vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós. Os nossos esforços nunca alcançaram a salvação. Isso é dado por Deus. Não vem de obras, justamente para que ninguém se glorie. A nossa salvação, meus irmãos, o nosso descanso, a nossa certeza de que estaremos no céu, não é porque você é bonzinho, não é porque você faz ou deixa de fazer, é porque Cristo foi lançado ao mar. É porque o sacrifício perfeito de Jesus nos substituiu, e nós somos salvos pelo sacrifício dele e não o nosso. Isso é a doutrina maravilhosa que nós temos aqui. Mas estes homens, como não sabem, ainda estão tentando pelos seus esforços, assim como os muitos hoje em dia ainda tentam buscar a salvação mediante o seu braço forte. E eles estão diante de uma situação terrível, porque eles estão prestes a morrer, mas Deus está ali, pronto para ver o que eles irão fazer. Frank Page, ele diz algo muito interessante sobre essa tentativa desses homens salvarem Jonas. Ele diz assim: tornou-se bastante óbvio para os marinheiros que o Deus de Jonas não era a favor do método escolhido com eles para lidar com a situação de Jonas. Soluções superficiais para os emaranhados causados por nossa rebelião e desobediência raramente funcionam. O arrependimento muitas vezes requer uma ação radical. Tudo está dando errado no barco, tudo está dando errado, e a única solução para resolver aquele problema só tinha duas. Ou Jonas se livra da culpa e do pecado, ou se livram de Jonas. Ou Jonas se arrepende e deixa a carga do pecado, ou eles precisam acabar com Jonas. Oswaldo Alves, ele diz algo muito interessante no seu livro O Profeta Jonas e Você. Ele diz assim, abre aspas: os olhos arregalados, as roupas esfarrapadas e encharcadas de água grossa e salgada, esbravejavam, chicoteando os remos e as ondas furiosas. Mas o vento, com golpes violentos e teimosos, empurrava o navio para longe da praia. A luta não era contra um mar espumante de raiva, não. A luta moral se tratava também, e muito mais dolorosa, na consciência simples daqueles rudes e sofridos marinheiros. Eles se agarraram como náufragos ao próprio Deus de Jonas, para que este não os castigasse. O testemunho confuso de Jonas, mesmo fugindo de Deus, serviu para passar aos marinheiros uma noção do Deus eterno. Eles estão tentando salvar o profeta. Eles estão de qualquer forma ali tentando lutar por suas vidas. E o testemunho de Jonas, ainda que falho, é um instrumento de Deus para que aqueles homens enxerguem o eterno. Como que pode, né, meus irmãos? Jonas é um pregador que não quer pregar e alcança um resultado maravilhoso. Jamais na história você viu um pregador ser tão medíocre e o seu auditório se converter. Nunca um sermão tão fraco obteve um resultado tão esplêndido. Jonas faz tudo o contrário, mas o resultado disso é estes homens olharem ao Deus eterno que está diante deles. E aqui fica uma tremenda lição para nós. Que Deus nos usa por meio de nós, apesar de nós. Não ache que Deus só usa aqueles que aparentemente são santos. Aquelas pessoas que você olha e fala assim: nossa, como essa pessoa é santa. Deus fala somente através da boca deste homem. Nós vemos aqui um profeta que não profetiza, um pregador que não prega, um crente que não ora. E esse testemunho falho, medíocre dele, tem um resultado esplêndido. Por quê? Porque quem convence é o Espírito, nunca foi o homem, nunca foi o discurso, nunca foi as boas palavras, nunca foi a sabedoria, sempre foi o Evangelho e a obra perfeita do Espírito. Eu aqui, meus irmãos, só posso levar a palavra aos seus ouvidos, mas quem pega essa palavra e coloca em seu coração e vai fazer a sua vida ser diferente dia após dia, é o Espírito Santo. Então não se ache menor, se levante, arrependa-se e pregue o Evangelho. Independente de você, Deus vai fazer o seu propósito. Porque esse é o resultado, veja.
No versículo 13, eles se esforçam para alcançar a terra e não conseguem. No versículo 14, nós temos isso. Acompanhe comigo o versículo 14. Então, eles clamam a quem? Ao Senhor. Estes homens agora se viram a Deus e eles clamam. Eles vão dizer: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Estes homens, meus irmãos, no versículo 5, eles temem a tempestade, cada um ora ao seu próprio Deus. Aqui no versículo 14, eles estão se voltando a Jeová, eles estão se voltando ao Senhor e dizendo: Senhor, nós rogamos a Ti. Essa ideia de rogo é aquela oração com o corpo, né? Aquela oração que você faz de tudo para que Deus te ouça, né? É aquela oração que às vezes não sai, que você quer falar e você não consegue. É aquela oração do âmago. E aqueles homens estão clamando a Deus, rogando, pedindo para que eles não morram. E daí eles vão dizer: não nos faça cair sobre nós este sangue. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que jogando Jonas vai morrer. Eles estão pedindo a Deus: nós rogamos a Ti, Senhor, que não faça cair sobre nós o sangue deste homem, porque ele será como um sacrifício. E quanto a nós, inocente, nós somos inocentes. Jonas não teve sequer a coragem dele mesmo levantar e pular. Jonas não é Sansão. Jonas não é herói. Jonas é um suicida que transfere a responsabilidade para aqueles homens, que prefere morrer a dizer: Senhor, eu errei, e aqueles homens, eu estava errado. Aí ele vai dizer, Senhor, no final, né? Porque tu, Senhor, fizeste o que te aprouve. E daí o versículo 15, eles levantam a Jonas e o lançam no mar. Imaginem a cena desse episódio, meus irmãos. Aqui nós estamos, a narrativa ela vem numa crescente, né? Nós estamos no ápice da narrativa da história, aonde o mar está cada vez mais turbulento, mais violento, e agora eles oram ao próprio Deus de Jonas, o Deus eterno que criou os céus, a terra e o mar, pede para que o Senhor os salve, para que o Senhor não impute sobre eles o sangue daquele homem, e eles jogam Jonas, porque se eles não fazem isso, eles também vão morrer. E Jonas não vai se livrar da culpa. Jonas não vai deixar a carga do pecado. Jonas prefere morrer, e assim eles o fazem. Eles têm compaixão daquele homem, mas eles sabem que para o mar se aquietar, assim como o próprio Jonas diz, algo precisa ser feito. E aqueles homens não tinham garantias nenhuma, de que depois que eles lançassem Jonas, Deus também não os mataria. Mas ainda assim, esses homens que agora temem ao Senhor, pegam esse Jonas e o lançam no mar. E daí o versículo 15, na parte B, depois de eles lançarem Jonas, diz a parte B: e cessou o mar da sua fúria. O ato deles sacrificarem Jonas nesse sentido, cessa-se imediatamente a fúria do Senhor. James Gimel, ele vai dizer assim sobre esse episódio: então chegou a hora de Jonas. É um momento solene, independentemente de algumas das circunstâncias mais terríveis, é um momento solene. O funeral dos mortos no mar é solene. Embora as águas ao redor e o céu acima sejam serenos, é uma hora difícil para os restos mortais do amigo muito querido, ou do mero conhecido, ou do mero estranho, que tem de ser entregues à profundeza. O mar se fechou sobre Jonas e cessou a sua fúria. Sim, se aqueles homens duvidavam que um ser vivo estava movendo a tempestade pelo poder de sua mão, agora eles não podem mais duvidar. O súbito apaziguamento da tempestade conta sua própria história. É uma calma, as nuvens se separam, as ondas estão silenciosas, os céus são lindos e azuis. Avante, a estranha embarcação voa, seguindo seu rumo silencioso, inconsciente da sua história incomparável, mas a tripulação sabe que o profeta do Senhor esteve entre eles. E assim morreu Jonas. Para estes homens, pelo menos, assim morreu Jonas, a morte de um profeta perseguido pela justiça. Estes homens, quando eles lançam Jonas no mar, sabendo que Jonas não sobreviveria, pedindo a Deus que o sangue deste homem não esteja sobre eles, o mar subitamente se cessa. Meus irmãos, imaginem a cabeça, a cena daqueles homens. Se vocês colocarem no YouTube tempestade em alto mar, é algo terrível de se ver. E aqui, que você consegue ver no YouTube, são tempestades naturais nesse sentido. Aqui, claramente, é Deus se levantando contra.
Não tinham mais o que eles fazerem, não tinham mais onde eles se agarrarem. E quando eles jogam o profeta no mar, automaticamente há bonança. O céu se limpa, se abre, a embarcação começa a ir tranquila e suave sobre as ondas daquele mar para a sua viagem. Isso é Deus, e isso é um milagre. É óbvio, aí acontece o versículo 16, nós já estamos caminhando para o fim. O que acontece no versículo 16? Eles temeram estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram-lhe sacrifícios ao Senhor, e fizeram-lhe votos. Estes homens, eles temem em extremo agora o Senhor. Imagine a cena que só eles ali puderam presenciar. E agora eles não temem mais a tempestade, agora eles temem ao extremo ao Senhor, que manda a tempestade, mas que em um piscar de olhos tudo se passa, tudo acaba. Houve uma transformação notória no coração daqueles homens. No começo eles temem a tempestade, agora eles temem o Senhor. Jonas, sem saber, acaba sendo esse instrumento de Deus na vida deles, porque eles clamam ao Senhor, eles oram, eles rogam, eles reconhecem no versículo 14, eles reconhecem: Senhor, Tu fizeste como te aprouve, de acordo com a Tua vontade, é tudo o que está acontecendo aqui, é porque o Senhor quer. E aqui agora, além de eles temerem ao Senhor, eles oferecem sacrifícios. Provavelmente, eles ofereceram sacrifícios só quando eles chegaram em Tarsis, porque nesses tipos de embarcações de viagem de 1 ano, eles não levavam animais no barco. Então, quando eles chegaram em Tarsis, eles fizeram um altar ao Senhor e ofereceram sacrifícios. E não apenas isso, eles fazem votos ao Senhor. Essa ideia de que agora eles são devotos seus votos são ao Senhor, o Deus de Jonas, o Deus que criou os céus, a terra e o mar. Muitos comentaristas vão dizer, e eu concordo com isso, que estes homens que estavam no barco de Jonas foram salvos por aquilo que eles viram. Tiveram as vidas transformadas e a partir daquele momento fizeram sacrifícios, votos e temiam ao Senhor e serviam ao Deus de Jeová, aquele que Jonas pregou, mesmo não querendo. Eles passaram a crer nesse Deus maravilhoso. E foi assim, meus irmãos, que para esses homens morreu Jonas. Jogado ao mar, quando eles chegaram em terra, provavelmente disseram a Tarsis: olha, a nossa viagem foi um pouco difícil. Contaram tudo o que aconteceu e de que Deus perseguiu aquele homem e que o matou. Mas o que estes homens não sabiam, é que por debaixo, literalmente ali da superfície, Deus continuou o seu plano na vida de Jonas. Sabe por que isso acontece, meus irmãos? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Jonas até quis, por diversas vezes, acabar com o plano de Deus. Jonas foge, Jonas se omite, Jonas se esconde, Jonas não fala a verdade, Jonas prefere morrer, mas nada disso importa, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Aqueles marinheiros não sabem o resto da história, eles seguem o seu curso e a sua viagem, mas literalmente ali debaixo da superfície, Deus continua o seu propósito, Deus continua o seu plano, e Jonas achando que ia se livrar de Deus, versículo 17, Deus preparou um grande peixe para que tragasse esse profeta, o profeta Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. O peixe, meus irmãos, que Deus prepara para Jonas, não é o seu fim, mas é a sua salvação. Percebem a misericórdia, a graça de Deus sobre a vida de Jonas e sobre nós? Jonas aqui ainda é um episódio da vida dele, é um caso da vida de Jonas. Imagina quantas oportunidades Deus já nos deu, Deus já nos livrou, Deus já não deu ouvidos às nossas vontades, Deus já simplesmente, por sua graça e por sua misericórdia, nos deu o caminho da graça e não fez aquilo que nós queríamos que Ele fizesse. E ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. E meus irmãos, por que nós cremos que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe? Eu preciso dizer isso aqui. Eu disse na aula de introdução a esse livro, porque muitas pessoas tentam desacreditar o livro do profeta Jonas por conta dessa baleia. Porque eles vão dizer que é impossível uma baleia engolir um homem, né, cientificamente falando, e ele ficar 3 dias no ventre desse peixe e depois ressurgir, que é o que acontece.
Mas, meus irmãos, nós cremos nisso porque a própria Bíblia diz sobre isso. O fato de Deus levantar uma grande tempestade, em poucos segundos a tempestade cessar, também é um milagre. Se nós não cremos no peixe, no grande peixe que Deus mandou, nós não podemos crer em todos os outros milagres que as Escrituras nos ensinam. Nós não podemos crer sequer no milagre daqueles homens se converterem, porque isso também é um milagre. E sabe ainda mais por que nós cremos nisso? Porque o próprio Jesus diz sobre isso. Eu queria que os irmãos abrissem em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 12, perdão. Mateus capítulo 12, versículo 40. Isso são palavras do próprio Cristo, palavras de Jesus. Os homens, os fariseus, eles estão pedindo um sinal para Cristo. O Cristo, Jesus, o bendito, estão pedindo um sinal para ele. Jesus vai dizer no versículo 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus está dizendo isso, e nós como crentes, cremos que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nós temos que crer que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, porque Cristo está comparando. Assim como ele ficou lá, eu vou ficar aqui 3 dias e 3 noites no coração da terra. Assim, meus amados irmãos, Jonas é um tipo de Cristo, mas um tipo de Cristo falsificado. E sabe por quê? Porque Jonas é o homem que foge da vontade de Deus. Cristo é aquele que se esvazia, que abre mão de sua glória para fazer exatamente a vontade de Deus. Jonas é o homem que não quer ver a salvação dos gentios. Cristo é aquele que veio ao mundo, estabeleceu uma nova e perfeita aliança para que nós, os gentios, tivéssemos a segurança da salvação pelos méritos da sua morte. Jonas é um profeta que não prega. Cristo é o verbo encarnado. Cristo é a própria mensagem. Cristo é as boas novas do Evangelho. Jonas quer praticamente cometer um suicídio. Cristo é aquele que entrega voluntariamente a sua vida para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jonas quer morrer para fugir de Deus, para fugir da ira de Deus. Cristo é alguém que morre para satisfazer a ira de Deus. Um dia, meus irmãos, a ira de Deus também estava sobre nós. A ira do Deus Santo estava contra nós em nosso barco. E nós não tínhamos como nos salvar. Não tínhamos onde nos agarrarmos. Nossos esforços eram inúteis. E a ira de Deus estava aplainada sobre mim e sobre você. Mas Cristo é aquele que veio ao mundo satisfazendo a ira de Deus, para que agora o mar vire bonança. A morte de Cristo fez com que a ira de Deus que estava contra nós acabasse. E agora, pelo sacrifício de Jesus, que é perfeito, que é santo, nós temos segurança que seguiremos o nosso curso, a nossa peregrinação, claros e cientes de que Deus não está irado conosco. Aqueles homens, quando eles continuaram a sua viagem, eles sabiam que Deus não iria mais se levantar contra eles. Assim como nós sabemos que a ira de Deus não está mais sobre nós, pelo sacrifício de Jesus, que é perfeito, que é santo e que é puro. E daí no versículo 41 de Mateus, vai dizer sobre Cristo: eis aqui quem é maior que o profeta Jonas. Cristo é maior. Nós estamos seguros não no sacrifício de um homem humano. Nós não estamos seguros no sacrifício de um homem falho, que teve as motivações erradas para sacrificar a sua vida. Estamos seguros no sacrifício de Cristo, que é perfeito, que satisfez plenamente a ira de Deus. E nós nos agarramos nisso, meus irmãos. Olhem para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Para encerrar, meus irmãos, espero que você tenha refletido sobre até onde você vai para sustentar o seu pecado. Meus irmãos, não sejam como Jonas. Abandone o orgulho,
Abandone o coração duro. As pessoas à sua volta estão sofrendo. E talvez você é o grande culpado disso, porque você continua fugindo do Senhor. E as pessoas estão sofrendo e não simplesmente assuma a culpa, mas se arrependa. Não precisa terminar assim. Não precisa acabar os relacionamentos, não precisam acabar as comunhões. Você não precisa dar cabo à sua vida, você não precisa pensar em suicídio. Você não precisa trocar de relacionamento, trocar de igreja, trocar de irmão. O que nós precisamos é nos perdoarmos, nos voltarmos ao Evangelho, nos arrependermos e sermos transformados pela palavra do Senhor. Você não precisa descer mais um degrau como Jonas desceu. Jonas está em sua casa, ele desce para Jope, de Jope ele vai para o navio, do navio ele vai para o porão, do porão ele vai para o mar, do mar ele vai para o ventre do peixe. Um abismo puxando outro abismo. Jonas demora para perceber que ele precisava orar. Sabe quando Jonas vai orar? Agora no capítulo 2, que nós vamos entrar semana que vem, do ventre do peixe, aí Jonas clama ao Senhor. É a primeira vez que nós vamos ver Jonas orar. Mas Jonas já está no ventre do peixe, no fundo do poço. Você não precisa disso. Você pode se arrepender antes, você pode voltar antes. Jonas percebeu isso tarde demais, mas você não precisa. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, ore a Ele, peça arrependimento, se arrependa, né? E volte ao caminho do Senhor. E busque Ele enquanto se pode achar, porque você o achará. Amém? Feche os olhos, tenha um momento de oração, para que nós cantemos mais um louvor.